Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone, canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para a notícia aqui de hoje, né? Infelizmente, fiz um vídeo ontem que realmente, hoje de manhã, para falar a verdade, tá falando sobre que o São Paulo já tinha acertado salários com o Santos, né? E faltava o quê? Que nós sabíamos. E aí? E as contratações? Quem vai ser? Como vai ser? Vai vir tal jogador que eu tô pedindo? Vai conseguir comprar? Não. E o Santos, né? Sabemos que não tem dinheiro. O Santos não tem dinheiro para... Ele pediu alguns reforços que são muito caros e o São Paulo ele tem as oscilações, né? Se não fizer as coisas meio que do jeito dele, não der achado do vestiário, vai acabar desistindo. Mas também acho que a diretoria não parecia estar também com aquele tanto interesse no São Paulo, até porque sabe que ia ser muito caro. Eu vi o Sormani fez um vídeo hoje de tarde falando sobre essa desistência do Santos sobre o São Paulo. Vamos ver o que ele fala sobre isso? Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Sormani, tá bom? Eu vou colocar aqui pra vocês. Pela intransigência do técnico argentino. A gente sabe muito bem como é que é o São Paulo. A gente sabe muito bem como é o São Paulo. O São Paulo é um cara ciclotímico, ou seja, é um cara de altos e baixos. Um dia ele tá aqui, um dia ele tá aqui. Um dia ele tá aqui, tá aqui. Ele é assim. Então, quando ele chegou no Santos, ele pediu... Quando ele chegou no Santos, não. Quando ele começou a negociar com o Santos, ele pediu jogadores de 10, 15 milhões de euros. O Santos não tem condições de comprar esses jogadores. Aí, o que fez o Santos? O Santos chegou, pelo que eu apurei, e fez uma contrapartida. Escuta, esse de 10 e 15 não dá. Mas um de 5 e de 7 eu acho que dá. Eu assim, não interessa. Eu quero esses caras... porque eu quero gente que chegue no Santos e resolva o problema imediatamente. Só que ele está no Santos. Ele não está num clube europeu. Ele não está no Flamengo. Nem mesmo no Atlético Mineiro, que aliás está numa situação bem ruizinha. Mas o Santos não tem esse dinheiro. Então, essa intransigência dele, faltou a ele ser mais maleável nessa negociação. Repito, ele dizendo... que eram jogadores de 10, 15 milhões, tá? Foram citados os nomes, o Santos foi atrás desses jogadores, e eles custavam nessa faixa, 10, 15 milhões. Então o Santos chegou para o São Paulo e disse, não dá. Um de 5 e o outro de 7 a gente consegue. Não dá. Entendeu? Então, e ele bateu o pé e ficou no impasse. Então não tem jeito. Não tem jeito. E outra coisa que eu apurei também, que pela ideia dele, São Paulo, ele não queria trabalhar com a molecada da base que está jogando no profissional. Ele queria separar. Então, por exemplo, Robinho Júnior não ia treinar mais. Luca Meireles não ia treinar mais. João Ananias não ia treinar mais. Ian não ia treinar mais. E tem outro fator também, rapaziada. Ele já foi falando que o Souza não ia ter muito espaço com ele. Olha que ele já vem jogando por um bom tempo, falou que ele não estava preparado. Então, provavelmente, toda a molecada da base do Santos ia meio que não ter espaço. Ele queria cara pronto, cara experiente e pronto, né? O São Paulo não é muito de trabalhar com base, cara. Sabemos disso. Querendo, na última passagem dele do Santos foi essa, tá? Ele pediu medalhões e foi isso. Essa molecada. Ele queria fazer um turno à parte com esses meninos e um turno com Neymar, Laser, Arão, Barreal, entendeu? E isso daí o Santos não quis. Até porque está na essência do Santos exatamente o lançamento da sua base. Aquela história do raio, que sempre cai na Vila Belmiro. Não é o caso dessa geração, é bem ruimzinho. Tem um ou outro só. Mas ele não queria trabalhar com a molecada. E o Santos acha que isso não pode acontecer, né? Disse a ele, isso não pode acontecer. Nós precisamos colocar o Robinho para jogar, é um ativo nosso. Precisamos dar casca para ele, amadurecer esse menino. E idem pro Luca Meireles. Entendeu? Então isso aí também... E a verdade, rapaziada, é que os ativos é os que dão mais lucro pro clube, né? Vimos aí agora recentemente Patati, que foi vendido lá da Holanda, lá pro futebol holandês, se jogando bem em Israel por 11, e o Santos vai pegar uma grana ali, 5, 6 milhões, né, de reais, e porque ainda é um ativo, né, do Santos, né? E provavelmente se acontecer uma futura venda aí do Rodrigo pro City, pro Liverpool, né? O Santos também vai ter uma porcentagem, porque ele, mais que não está mais com o contrato do Santos, ele tem aquele contrato da FIFA, né? De solidariedade lá. E esses moleques aí, Robinho Júnior, Meireles, Bom Tempo, pode dar muito dinheiro pro futuro pro Santos. E você afastar esses moleques pra colocar só medalhão, mas que às vezes eles resolvam naquele momento, dificilmente vai dar mais retorno pro clube financeiro, né?
E é inviável. A gente viu o planejamento que o Santos pagou 12 milhões de euros pelo Roleiser. Imagina o cara pedir um jogador de 15 milhões, né, rapaziada? É muito difícil. É muito difícil. Pegou bastante nessa tratativa. No fato de o Santos ter desistido do Sampaoli. Entendeu? Então, repito para vocês. Intransigente na contratação de jogadores. Não abrir a mão daqueles nomes. Nomes caríssimos, dinheiro que o Santos não tem. O Santos falou assim, escuta, procura alguém com 5, 7. Você não interessa, eu quero esses caras ou nada. Então, não cabia no bolso do Santos, o Santos foi lá e agradeceu o Sampaoli e passar bem com o ferro elétrico. Além disso, aquilo que eu contei para vocês, ele queria separar a molecada da base do pessoal do profissional. Isso era uma coisa que a direção do Santos não gostaria que acontecesse. Tá? Bom, se foi isso, nesse ponto que a direção queria acontecer, eu concordo, tá? O Santos não pode deixar seu DNA e sua identidade de lado, que é a base, é os meninos da Vila. O Santos não pode abrir mão isso por nada. Não tô falando que tem que lançar. Às vezes tem gerações que a gente pega que realmente são muitos jogadores ruins, que não deram certo, mas tem muitos moleques promissores hoje no Santos, que é o Bom Tempo, o Souza, o Robinho Júnior, que é o mais na expectativa maior, o próprio Lucas Meirelles, o próprio João Pedro, que é o goleiro agora que vai ficar no banco, que pode ser o sucessor do Brasão. Então a gente não pode abrir mão dessa molecada. Não pode, de jeito nenhum. Então, e o Sampaoli, eu acho que eu concordo com o Sormani, tá, rapaziada? Eu acho que ele tinha que ceder um pouco. Ele não deveria, ser tão resistente assim, até porque ele tá desempregado. Acho que ele poderia fazer um jogo mais... igual o Sormani falou, 15 milhões não dá, mas dá pra contratar um jogador de 5, tá tudo bem? Esse ano vamos com isso, ano que vem talvez a gente se mantenha na Série A, conseguindo coisas maiores, fechando mais contratos, a gente consegue fazer mais loucuras maiores, mas nesse momento não dá. Beleza? E se você quiser ver o vídeo completo lá no canal do Sormani, tá, rapaziada? Vamos ver também uma outra notícia. Então, pra gente fechar aqui, Sampaoli, negócio descartado, como falei pra vocês do Tite ontem, né? Descartado, ele vai fazer cirurgia e tudo, então descartado. E hoje o Sampaoli, então, mais um técnico riscado da lista do Santos, né? Aí vocês vão perguntar assim, mas quem pode ser o próximo técnico? Quem é o próximo técnico? Olhando as notícias aqui, né? Aí o Santos já entrou em contato em seguida já com o Vojvoda, tá? Então o clube, o ex-técnico do Fortaleza, estuda alternativas, né? Luiz Zubeldia foi consultado. Aí eu prefiro o Vojvoda, tá? Mais que o Luiz Zubeldia, ele jogou, foi bem na LDU, teve alguns momentos picos bons e ruins do São Paulo, mas ainda prefiro o Vojvoda, tá? Mas, então, com isso, ele sabe que ele foi o plano B, né? Então ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer jogar o valor lá em cima, porque ele sabe que a prioridade não era ele, era o Sampaoli. Ou pelo menos a multa. Se a multa do Caixinha foi 15 milhões, a do Vojvoda é de 20 pra cima, tá, rapaziada? Então, ele queria descansar, ele queria somente 2026 para aproveitar o resto do ano com a família, após 4 anos de passagem pelo Fortaleza, porém, em contato com a diretoria santista, sabe, o treinador argentino ficou de analisar o elenco do Peixe e dar uma resposta antes de avançar a negociação, né? Por respeito ao Santos, o Vojvoda aceitou conversar com a diretoria nesta quarta-feira. O clube saiu uma impressão positiva do treinador nesse primeiro contato. Então, o clube provavelmente deve ter gostado provavelmente dos acordos que o Santos fez para ele, as propostas, tudo, e está dentro do que acho que ambos os dois, né? Provavelmente que o Zubeldia quer, o que ele deve ter pedido deve ter sido acatado, e o Santos também. É igual eu falei, galera, tem que ser maleável. O problema do Sampaoli foi que ele quis muito pesar pro lado dele e nada pro Santos. E mais que ele peça jogador, ele tem todo o direito de pedir reforço de jogadores e tal, mas não é que o Santos, só quero você e acabou. Não. Se ele falar assim, eu só quero que tenha da diretoria, falo só com o Matos e com o Marcelo Teixeira. Beleza, é o direito dele. Eu preciso de pelo menos 3 reforços, está no direito dele. Mas quando ele começa a exigir coisas que, às vezes, não, mas esse valor não, tem que ser jogador desse valor pra cima. Mas eu tenho que trazer tanto na comissão técnica. Mas eu prefiro a base do Santos, não vou aproveitar ninguém. Aí já começa a mexer com a DNA do clube, identidade do clube, e aí a torcida não vai gostar. Vai ficar naquela empolgação no começo, mas se o Santos pegar uma sequência ruim, sabendo que não tem mais ninguém da base ali atuando, tudo, vai pegar no pé. A gente sabe como funciona hoje e a torcida do Santos gosta da base, tem paciência com os meninos da Vila, né? Tem muita paciência mesmo, apoia do começo ao fim e é isso, tá? Então, por enquanto, plano B, Vojvoda, ele deu um sinal positivo hoje, mas nada oficial, tá? Então vamos ficar na expectativa se amanhã surge alguma coisa, tá, rapaziada? E o Zubeldia, como consultado, foi também consultado pelo Santos, tá? Mas nada oficial, o Vojvoda é a prioridade agora, tá, galera?
E não duvido nada, tá? Não dá certo com o Vojvoda, ele realmente quer voltar no que vem. E o Santos fechar com o Zubeldia, tá? E pra adaptação dele tá bom, porque ele acabou de sair de um clube de São Paulo, né? Aqui. Então pra ele, a adaptação pra ele no Brasil não vai ser o problema, né? Beleza, galera? Então por enquanto as notícias foram essas, tá? E pra gente fechar aqui também, ó. Vou até falar com vocês aqui mais perto. Cara, agradeço também, né, os vídeos aí do Fantástico News, você está assistindo, acompanhando. Gosto de... Vocês comentam, pode ver que eu sempre respondo vocês. Então deixe os comentários abaixo se vocês não gostaram ou não. E pra fechar, às vezes muita gente não vai analisar o que o Sormani falou. Por isso que eu falo pra vocês, acompanhem canais que realmente falam a verdade e gostam do Santos. Outra pessoa, vai ter muita gente falando do Santos que não vai aproveitar e não vai dizer isso que o Sormani falou. Ah, vai só jogar a culpa. A diretoria do Santos não fez o que o São Paulo fez, é uma porcaria, tem fora Marcelo Teixeira, impeachment Marcelo Teixeira, e porque não contratou o São Paulo. Beleza. Ter o direito de impeachment também acho. O trabalho do Marcelo Teixeira é péssimo. Mas você tem que analisar por que o Santos desistiu. Porque parece que tem muita gente aí que vai jogar só pro lado do São Paulo. Mas, pô, vocês acham certo mesmo, como santista, o Santos abrir mão da base? Abrir mão de Robinho Júnior, abrir mão de Bom Tempo, abrir mão de Souza, Ananias, João Pedro, Meirelles. Vocês abririam mão porque o São Paulo não quer aproveitar a base? Vocês acham correto o Santos aceitar contratar 3 jogadores como ele pediu, mas não ser os valores que ele quer? Você acha certo ele pedir reforço de 15, 20 milhões de euros, sabendo a situação do Santos? Que não é garantia de nada, galera. Não é garantia que vai contratar 2 jogadores de 15 milhões de euros cada um e o Santos começa a ganhar os jogos. Não é garantia. E se der ruim? Quem vai pagar essa conta depois? E a base lá jogada, que é um ativo do clube, como o Sormani falou. A base é um ativo do clube, rapaziada. Se o Bom Tempo despontar no Santos, destruir Souza, esses moleques vão ser vendidos por uma bala. 20 milhões de euros, 25 milhões de euros. Entendeu? O Santos tem que começar a vender a sua base, valorizar a sua base e vender caro. Olha o Palmeiras, vendeu o Vitor Reis por 30 milhões de euros, 35. O Santos vendeu o Jair por 12. O Flamengo acabou de vender o lateral lá, o Wesley, por 35, 30 milhões de euros. O Palmeiras vendeu o Richard Rios por quase 30 milhões de euros. O Santos tem que começar a vender esses moleques por esse valor, cara. Mas pra vender, eles têm que estar jogando. Como esses caras jogaram lá. O Estevão, mais de 40 milhões de euros. Mas estava jogando. Agora, não adianta você tirar... Imagina, o Robinho Júnior tá quase com 18 anos. Você precisa se preparar mais fisicamente, óbvio, ganhar mais massa. Mas precisa de sequência pra jogar. Se esse moleque despontar igual o pai dele, esse moleque vai ser vendido por menos de 50 milhões de euros, pô. Aí não, vamos queimar o moleque, deixar ele encostar lá. Aí vai vir um outro time pegar ele e vai vender por esse valor que o Santos falou, porque o Santos não tá aproveitando ele. Então, se esse for o ponto, por isso eu falo pra vocês, a gente vai ver vários canais hoje ou amanhã falando sobre a desistência do Santos, só jogando a culpa em cima da diretoria e querendo passar o pano pro São Paulo. Se vocês perguntar pra mim, eu queria o São Paulo, era o que eu mais queria. Mas se for pensando isso que o Sormani falou, eu quero esse reforço X, a base fora, prefiro que não venha. O Santos precisa da base, galera. O Santos precisa e é o DNA do Santos. Quem é santista há muito tempo como eu sou, sabe disso. O Santos sempre foi campeão com garotos da base sendo protagonistas. 2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2012, 2013. E a gente fala, lógico, tem os grandes ali, os cabeças, né? Neymar, Ganso, Robinho, Diego, mas tinha outros também da base que estavam participando desses elencos campeões. Rafael, goleiro, foi um deles, né? E deu Adriano, volante, campeão da Libertadores, foi da base do Santos também. Ele não é nome muito falado, mas era menino da Vila, né? 2015, 2016 tinha o Alisson, Giovânio, Gabigol. Então, rapaziada, a gente tem que pensar tudo isso que a gente tá falando. Não ir só muito pela emoção, pela empolgação, tem que ir pela razão. Então não adianta o Santos querer fazer todos os gols do São Paulo, fazer loucura de contratação, e às vezes os caras não se adaptam aqui no Brasil. Você traz jogador de fora, às vezes os caras não se adaptam, não conseguem bem. A gente já viu muito isso. E o Santos, querendo ou não, tá no patamar do Palmeiras e do Flamengo pra arriscar, e se der ruim, tudo bem. Paga 2 milhões lá e deixa o cara no banco. O Santos não tem, hoje o Santos não tem essa zona de conforto pra fazer isso. O Santos tem que fazer o que tá dentro da realidade dele, que é o que o Leão fez em 2002. O Santos não tinha dinheiro nenhum
E foi com os moleques até o final e foi campeão. E eu tenho certeza absoluta, se vier um cara corajoso, colocar esses moleques pra jogar, mesclar com o Neymar, com o Laser, Robinho Júnior, Lucas Meirelles e dar um entrosamento, fazer um time bem treinado, o Santos tem tudo pra dar certo. Só precisa de um cara com coragem e que entenda a identidade do clube pra fazer isso. Caso contrário, vai ficar nisso daí. Esperamos agora que seja o Vojvoda, plano B, ou um técnico, pelo menos, de médio qualificado ali. Porque o Santos vai trazer técnico top. Talvez o mais top ali é o São Paulo. Não que o Vojvoda seja um técnico ruim, mas ele não é top. Ele foi bem no Fortaleza, mas ele não é um técnico top. Ele não é nível São Paulo, ele não é nível Jorge Jesus, ele não é nível Abel Ferreira, ele não é nível esses caras. A verdade é essa. A verdade é essa. Ele é um técnico bom, um bom técnico. Mas ele ainda não se provou. Na carreira dele, num clube grande, como esses caras que eu falei agora se provaram. Beleza? Mas por enquanto as notícias foram essas, tá, galera? Qualquer novidade, vou fazer vídeo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal Fantástico News, tá bom? Curte, se inscreva, compartilha aí e a gente vai se falando. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo.